certeza que na maternidade, eu, neném, recebi um bambolê de presente, porque é um tal de sair circulando para se adaptar às situações que é impressionante. Gente, obrigada pela oportunidade. Estou aqui em pânico, mas o Senhor vai nos dar graça. E vocês vão ouvir a voz dEle. Em nome de Jesus, em nome do poder que há nele. Um poder que ultrapassa, graças ao amor dele, as nossas debilidades. Graças a isso. Nós vamos conversar sobre resistindo à cidade, resistindo mesmo, gerúndio, um ato continuado. Mas antes de eu começar lá, eu vou dar uma lidinha pausada num poema chamado Notícia da Manhã, que é de Tiago de Melo, um amazonense nosso, prata da casa, prata, ouro, joia maravilhosa, preciosíssima da casa, e que não escreve sempre com uma humanidade muito intensa e uma crença imensa, 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 de que a realidade pode sim ser tocada pela poesia, pela arte, que vai tangenciar dentro de nós. Sabe aquele pontinho lá que estava tão adormecido que você nem sabia que ele existe? A arte vai lá e toca. Graça comum. E aí, estamos de manhã aqui, a manhã está radiosa. É um poema um pouco longo, mas tentem cativar a mente de vocês para a gente já ir aquecendo a nossa alma, a nossa sensibilidade, a nossa inteligência. Eu sei que todos viram e jamais esquecerão. Mas é possível que alguém denso, de noite, estivesse profundamente dormido. E aos dormidos, e também aos que estavam muito longe e não puderam chegar, aos que estavam perto e perto, permaneceram sem vê-la. Aos moribundos nos cátares e aos cegos de coração, a todos que não a viram, contratei desta manhã. Manhã é céu derramado, é cristal de claridão que reinou de leste a oeste, de morro a mar, na cidade. Pois dentro desta manhã vou caminhando, e me vou tão feliz como uma criança que me leva pela mão. Não tenho nem faço rumo, vou ao rumo da manhã levado pelo menino. Ele conhece caminhos e mundos melhor do que eu. Amorosa e transparente, esta é a sagrada manhã que o céu inteiro derrama sobre os campos, sobre as casas, sobre os homens, sobre o mar. Sua doce claridade já se espalhou mansamente por sobre todas as dores. Já lavou a cidade, agora vai lavando corações. Não do menino, o meu, que é cheio de escuridões. Por verdadeira, amanhã vai chamando outras manhãs sempre radiosas que existem, e às vezes tarde despontam ou não despontam jamais, dentro dos homens e das coisas. Na roupa estendida à corda, nos navios chegando, nas torres das igrejas, nos pregões dos peixeiros, na terra circular dos operários, nos olhos da moça que passa, tão bonita. Amanhã está no chão, está nas palmeiras, está no quintal dos subúrbios, está nas avenidas centrais, está nos terraços dos arranha-céus. Há muita, muita manhã no menino e um pouco em mim. A beleza mensageira dessa radiosa manhã não se resguardou no céu, nem ficou apenas no espaço, feita de sol e de vento, sobrepairando a cidade. Não, amanhã se deu ao povo. Amanhã é geral. As árvores da rua, a resta do mar, as janelas abertas, o pão esquecido no degrau, as mulheres voltando da feira, os vestidos coloridos, o casal de velhos rindo na calçada,
O homem que passa com cara de sono, a provisão de hortaliças, o negro na bicicleta, o barulho do bonde. Os passarinhos namorando, pois todas essas coisas que minha ternura encontra num pedacinho de rua, dão eterno testemunho da amada manhã que avança. E de passagem, derrama aqui uma alegria, ali entrega uma frase, como o dia está bonito. A mulher que abre a janela, além deixa uma esperança, mais além, uma coragem, e além, aqui e ali, pelo campo e pela serra, aos mendigos e aos sovinas, aos marinheiros, aos tímidos, aos desgarrados, aos prósperos, aos solitários, aos mansos, às velhas virgens, às puras e às doidivanas também. Amanhã vai derramando uma alegria de viver, vai derramando um perdão, vai derramando uma vontade de cantar, e de repente amanhã é céu derramado, é claridão, claridão, foi transformando a cidade numa praça, imensa praça, e dentro da praça o povo inteiro cantando, dentro do povo o menino me levando pela mão. Pai amoroso, Pai cheio de graça, ainda mais derrama da Tua graça e faze-nos sensíveis à Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Faze-nos sensíveis à sensibilidade com que o Senhor vai construindo a nossa história e derramando a graça de uma manhã sempre continuada sobre nossa cidade. Dá-nos essa graça, Pai, dá-nos essa graça. Toca-nos, Senhor, toca-nos em nome de Jesus. Dá-nos ouvir a Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos sermos sensibilizados pela Tua palavra, doce palavra, forte palavra, firme palavra, esperançosa palavra, em nome de Jesus. E perdoa as nossas dívidas, Pai, como nós desejamos, queremos e temos tido a graça de perdoar os nossos devedores. Em nome de Jesus, venha o Teu reino, Pai nosso. Amém. Amém. Lindo esse poema, né? Quiserem procurar num livrinho chamado Vento Geral, do Tiago de Mello. Gente, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: resistindo à cidade. Quem vai nos guiar nesse movimento de resistência, em gerúndio, em ato continuado, em presentificação, em coisa que não se extingue, é Jeremias. Profeta absolutamente eloquente, um profeta de resistência. Nós vamos ler algumas passagens, vamos ver um pouco da vida dele e vamos perceber que o que nos está proposto é exatamente isso. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Bobagem falar em resistir sem falar em Jesus, sem estarmos absolutamente tomados pela vivência, pela clarividência, pela percepção que Jesus dá ao nosso olhar, para que nós possamos ser devolvidos à realidade com perseverança, sem desistirmos dela. É por causa do autor e consumador da nossa fé. Nada que vamos falar aqui, eu tenho absoluta certeza, vai ser novidade para vocês. Mais uma vez, é esse exercício que o sol não se cansa de fazer, de todos os dias voltarmos às velhas verdades, as verdades que orientaram e orientarão a nossa vida. Essa palavra não muda. Então, não há novidades. A gente só vai ser relembrado das coisas que pautam a nossa existência. Tá bom? Pode passar, por favor, Gessé?
Esse é o versículo mote, aliás, é uma epígrafe do nosso encontro hoje. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Oh, glória, não é? É o desejo da nossa alma, é a vontade mais profunda do nosso ser, não é? É certo isso? É certíssimo. Bendito esse homem, assim como maldito é aquele que se deixa levar por qualquer vento. Vamos falar dessa bênção que repousa sobre aqueles que derramam a alma e têm os olhos fitos no autor e consumador da fé. E é importante a gente pensar o seguinte, a palavra resistir, eu não sei se é impressão minha, mas a mim, ela me parece que ela tem um tom assim, um pouco de passividade. Estou sozinha pensando isso? Vocês acham que a palavra tem uma semântica de maior passividade ou de maior atitude? Atitude? Se é atitude, perfeito. Eu que estou entendendo, eu estou sendo um pouco sensível à língua. E aí, me parece que ela tem uma conotação bastante presente de passividade. Então, se eu resisto, é porque eu estou aqui. O que vai vir sobre mim, eu estou à espera do que vai vir sobre mim. E aí é muito interessante, porque Jesus, quando fala, lança aquela palavra maravilhosa, super assertiva, a respeito de quem seria Pedro, e o que viria a partir da vivência dos apóstolos pós-Pentecostes. Ele fala as portas do... como é que fala? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, quem está parado é a porta do inferno, quem está avançando é a igreja. Então, esse nosso movimento de resistir para o cristão é um movimento mesmo, ele é de atitude. Ele é de atitude porque existe uma mente que está tomada pelo reino dos céus. E o reino dos céus é esperança. O reino dos céus é bondade, o reino dos céus é beleza, o reino dos céus é ação altruísta. O reino dos céus é enxergamento do outro. O reino dos céus é dizer sozinho, eu não consigo, eu preciso de você comigo. Isso é reino dos céus. Então, se a mente está tomada por essas certezas, é claro que o nosso movimento de resistir é um movimento que avança. É um movimento que, ainda que esteja dando, que fala o seguinte, é fascinante isso. Eu dou a minha outra face. E isso é resistência. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. O Sermão do Monte foi a maior declaração de como podemos resistir à cidade. Ali está tudo, ali está tudo. Professada por Jesus, possivelmente as últimas palavras novas que esse planeta escutou. Possivelmente. A novidade chegou ali. Depois dali, a gente está sempre relembrando as coisas que já foram ditas. E aí, existe um versículo em Apocalipse 21 que fala incrivelmente: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Gente, isso está, talvez lá no 10º dos últimos versículos bíblicos. O movimento de resistência nosso, que o Espírito nos possibilita vivenciar, ele vai do Gênesis 3,15 a Apocalipse 21.
Depois do Apocalipse 21 é eu sou o alfa e o ômega. E aí é a gente entrando da cidade celestial e é redenção absoluta. Antes de Gênesis 3,15, era Adão e Eva já na cidade celestial, não em redenção absoluta, porque não havia queda ainda, então não precisaria haver redenção, mas era um contato face a face com o Pai. A recuperação de Gênesis e o pós-Apocalipse 22, 21, é exatamente o que nos aguarda. Esse intervalo é o que temos. Então, já somos cidadãos, mas ainda vivemos aqui essa carreira que nos está proposta. E que é uma carreira difícil, de dores, de negações do eu, de enxergamento do outro, insisto nisso, de fazer com que a cidade onde vivemos tenha paz, porque os habitantes dela são os pacificadores, felizes. Tudo bem? Então, nós vamos entender resistir como não ceder, como a força que defende um organismo de desgaste. É aquela coisa do atleta, que ele quanto mais corre, maior fica a sua resistência. É intensamente exercitada a nossa resistência, a nossa capacidade de avançar a despeito do que nos vem contra. E aí, entre os que somos cidadãos dos céus, habitando uma terra que não comunga em sua totalidade dos valores do reino, entre os quais se incluem justiça, verdade, bondade, beleza. Somos pessoas batizadas no santo nome daquele que é a absoluta esperança. Ele é o diferencial em nós que nos torna resistentes, firmes, seguros. E Ele é que nos permite 3 coisinhas. Que dialoguemos com a cidade sem ofendê-la, por ela não partilhar ainda da fé que nos move. Que nos permite que tenhamos nossa fé bem estabelecida, a fim de que não haja negociações acerca da esperança sobre a qual nossa vida está firmada. E que nos permite que nos realizemos como cidadãos participantes e intensamente interessados na paz e no desenvolvimento da cidade, tendo como pedra fundamental o amor, que nos salvou e para o qual vivemos. Então, o diálogo, a participação, a integração, esse trânsito fluente que nos é proposto e ao qual nós somos convidados, todas essas possibilidades são pertinentes a cidadãos do reino dos céus, que habitam ainda esse lugar aqui, temporário, mas que deve ser bem vivido. Bom, tudo bem. Agora, o que nós fazemos? Nós vamos olhar para a Bíblia e vamos encontrar nela Jeremias, que vocês conhecem muito bem. Profeta incansável. Mesmo incansável, profeta que, como eu, não sei quanto a vocês, mas como eu, experimentou oscilações. Ele não era isso, gente. Se fosse meu pai, como é que a gente ia falar agora disso? Ele era homem como nós, que teve a coragem de atender à voz que escutou. Uma voz muito pessoal. Mesma voz que escutamos nós hoje, em 2018. Jeremias nos apresenta uma vida de fé, de resistência e de excelência. Se quiserem ler um livro maravilhoso, é esse ali, ó,
O Corra com os Cavalos, do Eugene Peterson. Aliás, o Eugene Peterson diz que estuda Jeremias há 40 anos, o que deveria fazer com que eu não falasse de Jeremias aqui. Mas é bebendo dessas fontes que um homem que estuda há 40 anos pode nos oferecer, e da própria Bíblia, que é aberta, e que, sob inspiração, também nos guia, é que agora a gente se debruça sobre ele. Um profeta leva as pessoas a conhecerem a Deus, quem Ele é, suas características, palavras e ações. Ele nos desperta de nossa complacência, de modo a enxergarmos o grande drama que é a nossa existência, empurrando-nos para o palco, a fim de desempenharmos os nossos papéis, quer nos julguemos prontos ou não. É o que está acontecendo agora. Quer nos julguemos prontos ou não, e eu dificilmente me vejo falando a expressão, eu estou pronta, eu acho que isso nunca saiu da minha boca, não sei se um dia vai sair, mas eu nunca me vejo pronta para absolutamente nada. Agora, a pressuposição não é que estejamos prontos. O que Deus nos pede é que estejamos dispostos e que digamos sim, envia-me a mim. Jeremias foi esse. Eugene Peterson ensina que ele está lá, século VI, século VII a.C., e ele foi contemporâneo de muitas ideologias que atravessaram séculos também. E aí ele nos apresenta que Jeremias foi contemporâneo de Zaratustra, na Pérsia, Lao Tse, que estava formulando o taoísmo na China, Buda, que estava iniciando o movimento na Índia, e na Grécia, Tales de Mileto estabelecia os alicerces da filosofia. Jeremias foi contemporâneo dessa galera, e o mais humilde delas. Jeremias não se sabia presente num momento tão histórico assim. Ele não estava preocupado com isso. O nosso momento é tão histórico quanto o dele foi. É impressionante como o que nós vemos hoje ao nosso redor é muito semelhante às descrições existentes na Bíblia e em Jeremias. O momento dele foi histórico, assim como o nosso é histórico. Ele foi chamado para clamar e para chamar um povo ao encontro e ao reencontro, no caso de Israel, no caso de Judá, ao reencontro com Deus, que tinha inventado aquela nação, com o Pai que os tinha guiado, desde que eles foram chamados a partir de Abraão, depois todo aquele périplo com Noé, depois aquela enormidade de milagres e ações que aconteceram junto com Moisés, e todo desdobramento que houve com os vários reis. Jeremias foi contemporâneo de 5 reis: Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Ele atravessou esses reinos e viu, chorando, que a palavra não vinha sendo atendida. Enquanto Jeremias clamava em Judá, Daniel recebia um anjo na cova dos leões, na Babilônia. Eles foram contemporâneos. Ezequiel escrevia aquelas palavras, leiam Ezequiel 16. Ezequiel escrevia aquelas palavras de: eu passei por você, quando você se contorcia em dores, absolutamente suja de sangue, porque a sua mãe não quis cuidar de você. Eu cuidei. Ezequiel 16 fala de como esse pai pegou isso, esse serzinho frágil, fraco, que se revolvia em sangue, abandonado pela mãe. E Deus criou esse neném e o fez
uma menina belíssima, a donzela mais admirada que poderia se ver. Ele enriqueceu essa mulher com as maiores delícias e belezas. E ele diz: a sua beleza era acima de todas, porque a minha glória estava sobre ti. Essa mulher se perdeu, se tornou uma prostituta, pior do que as prostitutas, porque prostitutas recebem para trabalhar, ela pagava. Ezequiel 16. Sujou toda aquela beleza, transformou em trapos de imundície, em coisa de nenhum valor. E volta esse pai e diz: você ainda é minha. Eu te redimo, eu te tomo pela mão e eu te faço minha. Das minhas mãos você jamais será tirada. Jeremias foi contemporâneo de Ezequiel, de Sofonias, de Naum, de Ulda, uma mulher profetisa, e de Daniel. Ele foi homem que precisou solitariamente, lá pelas tantas contou com a amizade, nossa, fidelíssima de Baruque, mas ele foi grande parte da sua vida um solitário, acompanhado da voz de um Deus que caminhava com ele, fortalecendo, que aguentava os questionamentos sofridos e doídos e legítimos diante de um quadro de humanidade que Jeremias lançava contra esse Deus. Diálogo honesto, diálogo de quem realmente conhece e quer ser cada vez mais próximo do Pai. A honestidade desse confronto, desse questionamento com o Pai, é uma coisa que Jeremias nos ensina e que a gente, eu acho, que não se dá muito direito de fazer. Mas Jeremias fez, e fez com coragem, fez com audácia, e mais, fez com humildade. Ele sabia o Deus a quem ele servia. E aí, esse homem... Pode passar, por favor, Jessé? Ele é chamado, e em Jeremias 1, nós vemos que ele é chamado de forma pessoal, em contraste com o estereotipado. Ele não se confundia com a massa. Deus, quando o chamou pelo nome, como a mim e a você. O individual em oposição à multidão. Não é essa de a minha singularidade se perder no plural. Não, não, com Deus não. Quem torna a massa disforme é o inferno. É o inferno que massifica. O reino não. O reino, ele trata com indivíduos. No reino dos céus há espaço para todas as nossas particularidades. E o C.S. Lewis diz que nem a grandeza de Cristo, ela é tão absurda, tão absoluta, tão imensa, tão grandiosa, tão, que nem 8 bilhões de pequenos cristos esgotariam a natureza que ele carrega em si. E naquela música Soul Eli, do Hillsong, eles têm esse verso: há 8 bilhões de formas diferenciadas de te amar, potencialmente, né? E o singular contra o cultural, ou seja, a minha história, a minha família, o lugar de onde eu vim, as verdades que balizam e pautam a minha vida, não são negociáveis com a cultura. Você pode passar, por favor, Jessé? Jeremias 1, de 1 a 5. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim.
Estão vendo a particularização de quem é esse Jeremias? Ascendência cristã, Ilquias era sacerdote, um lar cristão, Jeremias nasceu nesse lar. Ilquias, vocês lembram, foi aquele sacerdote, lembram de quê? Qual foi o grande marco que Ilquias deixou na história de Israel? No reinado de Josias, o templo sendo vasculhado, Ilquias encontrou o livro da lei, belíssimo. E a leitura daquele livro fez com que houvesse contrição. E no reinado de Josias, foi realizada assim, uma faxina no Estado, uma faxina no governo, uma faxina nas realidades sociais, porque a realidade espiritual foi novamente reencontrada. A Jeremias, veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano de seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. Viram aqui? Jeremias atravessou um tempo louquíssimo, gente, que a gente está aqui agora, sentado na cadeira confortável, mas é bom também, porque a gente, com a cabeça assim um pouco mais fresca, a gente pode olhar para o passado e falar, meu Deus, que período foi esse? Ele saiu, ele viu acontecer aquela purificação em Judá. Ele viu isso, gente. Ele viu o povo chorando e dizendo, eu quero seguir a esse Deus. Ele viu isso. E ele viu Nabucodonosor entrando em Judá, com suas carruagens, seus cavalos, sua arrogância, saqueando tudo, invadindo o templo, roubando o que era tão caro para aquele povo, o que tinha feito aquele povo ser conhecido como sendo o povo, o único povo monoteísta que havia. Só Israel tinha um único Deus todo-poderoso. Jeremias viu essa ladeira que desce. Graças a Deus que nós estamos diante de um homem que sofreu muito por isso. A gente vai ver daqui a pouco, ele não foi o tipo que disse, eu te disse. Não. O nível de cumplicidade dele, o nível de amor à pátria, de amor à nação, de amor a Deus, era tão grande, que a despeito dele ter visto essa derrocada toda, ele se manteve firme, certo de que aquele que começou a boa obra, há de completá-la em Cristo Jesus. Daqui a pouco a gente vai falar do renovo. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Essa palavra tão eloquente, Jeremias escutou essa palavra e falou, eu não passo de uma criança, não é aquele menino de Tiago de Melo, não, porque esse menino de Tiago de Melo é aquele que Jesus recupera, dizendo que a gente precisa, na verdade, Tiago de Melo que recupera o que Jesus disse, quando fala que precisamos receber o reino como crianças. Esse menino que eu carrego dentro de mim, essa menina que eu carrego dentro de mim, é aquela que mais possivelmente enxerga o reino de Deus com olhos limpos. E mais bem-aventurada, então, porque vê a Deus.
Quando Jeremias fala no passo de uma criança, é aquele Moisés lá também que disse, eu não, sou pesado de língua. E, enfim, são como eu, não sei quanto a você, mas gente que diz, eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não posso. E ontem à noite eu vi isso, só Jesus, manda outra lá amanhã, não tem condição, não tem jeito, não dá. Não passo de uma criança. E Deus falou para ele, eu conheci, como fala para nós todos. Eu te chamo para resistir. Eu te chamo para ser esse que caminha comigo e que por isso não é levado por essas correntes que vêm e que passam. Eu te conheci, sou eu que sustento a sua vida. Foi essa voz que guiou Jeremias. Foi essa voz que disse para ele, eu te remi, eu te comprei, eu paguei com o sangue do meu filho, com que há de mais valoroso, valor que você nunca vai saber a dimensão dele, a magnitude que ele carrega em si. Eu entreguei o meu filho por nós. Essa voz é a mesma que nós escutamos. É a mesma voz. É a mesma. É a mesma certeza que deve nos guiar. E aí, há uma coisa importante. A palavra Jeremias, 2 significações, é aquele que exalta o Senhor, ou ainda é aquele que o Senhor lança. Tudo a ver com eu te constituir profetas às nações. E vocês vão ver, se vocês lerem lá no finalzinho, Jeremias não saiu de Judá, né, gente? Ele era de uma cidadezinha, Anatote, minúscula, pequenininha, insignificante. Como assim, profeta às nações? Chegou a Niterói. Antes de o livro acabar, ele faz várias profecias a várias nações circundantes ao povo de Israel. E essa dimensão tão magnífica que a palavra registrada tem, e que, segundo o poder do Espírito Santo, jamais vai se perder na humanidade, jamais perderemos a palavra escrita, jamais. Fez com que as profecias de Jeremias, as palavras dele, nos alcançassem hoje, 2018. Palavra cumprida, não? Vamos lá? Bom, eu te chamei e você vai ser profeta. E cabe a mim, seu pai, nutrir você. Um acordo muito claro, feito entre as partes. Muito bonito. Deus chama Jeremias e oferece para ele 2 elementos que iriam nutrir esse espírito dele, espírito firme, forte, guerreiro, mas que não deixariam ele perder de vista de que o mundo é mau e que somos cidadãos do céu já, mas ainda estamos na terra. As prioridades são restabelecidas através da oração. A oração é o ato secreto que desenvolve uma vida que é, ao mesmo tempo, totalmente autêntica e profundamente humana. Isso a gente vê claramente, gente, nas orações de Jeremias ao longo do livro que ele escreveu. Um homem que tenha coragem de ser quem ele realmente é, na sua maior fragilidade, no seu maior estupor, na sua perplexidade mais intensa, porque ele foi contemporâneo de uma derrocada, gente. Ele viu isso. Ele experimentou a dor desse povo
que tinha tudo em suas mãos para viver belíssimamente a carreira proposta, com dores, mas belíssimamente. O belíssimo, a verdade, a bondade e a esperança estão dentro desse ainda não que vivemos. Mas nenhum deles exclui os valores celestiais que já estão em nós. E Jeremias foi um ser, um homem, que fez da oração a força da sua existência. E o discurso dele era tão coerente, porque certamente ele treinava muito com o pai que o havia chamado. Ele conversava muito com Deus. Ele sabia que daqueles encontros é que saíam a força que haveria nele. Aquele lá que não passava de uma criança, foi chamado lá, eu te colocarei como baluarte. Recebeu palavras de que não seria destruído. E essa alimentação intensa de diálogo entre ele e o Pai foi formalizada pela oração, disponível a nós, ensinada a nós por Jesus Cristo, Filho de Deus. Você pode passar, por favor, Jessé? Deus dá para ele duas imagens muito ricas. Isso está no primeiro capítulo de Jeremias. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Um galho, uma vara de amendoeira. E é muito bonito porque, tudo Peterson, tá, gente? Ele ensina, aprendi, que a amendoeira, ela começa a florescer logo que o inverno está terminando. Ela é a própria esperança, porque ela, florescendo, já antecipa a primavera, que, por definição, é essa terra que renasce, que se reaquece, que se revigora, que devolve, que se entrega, que se abre. Então, quando Deus entrega para ele uma vara de amendoeira, diz para ele o seguinte: ano a ano, quando você vir uma amendoeira florescendo, você vai enxergar nela o quanto eu sustento você e esse povo inteiro a quem eu amo. Ano a ano. Essa imagem vai guiar você. E existe aqui essa jogada da palavra, que é o seguinte, não sei falar, mas shaked é amendoeira, e shoked, me perdoe aí os conhecedores de hebraico, né? Todos os conhecedores de hebraico pela pronúncia errada que eu certamente estou fazendo, mas a palavra amendoeira e o verbo velar, eles têm ali uma letrinha só que os diferencia. Então, Deus velando pelo povo, Deus cuidando do povo, isso estaria sendo referenciado por flores que voltam, por essa graça comum que enche o planeta de beleza. E que deve, sim, nos lembrar a todo momento que amanhã é linda e é dada a todos. Ele providencia isso. Nós nos perdemos na nossa sensibilidade e deixamos de prestar atenção nessas coisas. Mas Ele não deixou de dá-las a nós. Amanhã o sol vai nascer. Isso é lindo. Porque a provisão desse Deus que nos sustenta é o que nos faz olhar para a nossa realidade, do nosso entorno, e falar: eu sou parte desse processo.
Eu sou chamada a resistir a isso com os valores do reino. E que não percamos tempo dizendo que essas coisas são teóricas, tá, gente? Ferreira Goulart tem uma... É até muito irônico, porque ele foi um poeta muito engajado, né? Bastante engajado, muito engajado. E ele tem lá, no Homem Comum dele, um poema maravilhoso, que ele fala que, dentro do poema, parece até que ele quis esconder esses 2 versos, porque o Homem Comum é um poema de cotidiano, né? De cotidiano intenso. E ele parece que joga ali, querendo que ficasse escondido, versos que dizem que a poesia é rara e não move o pau de arara. Ele sabia que a beleza é dada, mas nem sempre, ela modifica as estruturas, como poderia acontecer. Porque nossos corações é que são duros. Não percamos tempo pensando em teorias. Não percamos tempo pensando que essas coisas estão lá. Tenhamos essa realidade linda da teoria, que, aliás, é a própria palavra, que ela significa a contemplação da prática. Eu preciso desses saberes e dessas certezas e dessas verdades e desses conhecimentos, porque, gente, é isso que me empurra para uma prática bem elaborada. Não é verdade? Não é isso que a educação faz por nós? A graça comum nos deu a educação para isso também, para que sejamos forjados como seres humanos que amam a cultura, que amam a inteligência, que amam a cognição, que amam o raciocínio, porque veem nessas coisas todas um Deus que é racional, inteligente, prático e contemplativo. Deus é isso. Por isso, Ele nos convida a sermos assim. A segunda voz... Tá indo, gente? Só um feedbackzinho básico, tudo bem? Podemos seguir assim? A segunda... A galeria aí do... Tá bem? Tudo bem? Beleza. A segunda visão recebida é essa: o mundo é mau. O mundo é mau. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Bacana essa pergunta, né? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão. E cada reino porá ao seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Essa outra visão guiaria Jeremias também. O mundo é mau. O mundo é mau. De novo, é o já e o ainda não. Estamos inseridos nessa realidade. O nosso entorno é um entorno de forças que vêm do Reino do Norte. Sabemos que nomes elas têm, não precisamos perder tempo com isso agora. Mas precisamos ganhar a eternidade pensando que não há novidade no momento atual. Não há novidade. Basta uma lidinha nesse livro, maravilhoso, para nos mostrar que as tecnologias mudam, claro. A cognição é um dado entregue por Deus ao ser humano. A inteligência, o raciocínio, as novas técnicas e ferramentas são graça comum, que foram usadas, que têm sido usadas de maneiras indevidas. Mas a inteligência e o raciocínio continuam sendo graça. Então, essa visão de que haverá sofrimento, haverá muita dor, haverá invasão, haverá saque, haverá.
Haverá virgens sendo violentadas. Haverá crianças colando suas línguas no céu da boca sem terem o que beber. Haverá homens sem terem o que levar para casa de mantimento. Haverá doenças chegando e surpreendendo e nos deixando estatelados ao falar: como assim doença? Como assim morte vizinha? Como assim perder pessoas tão caras? Como assim? Juntinho a isso, a vara da amendoeira. A minha graça é com você. A minha graça caminha com você. E as estações que jamais se findarão, até que haja apenas uma, elas providenciarão essa lembrança de que eu sou um Deus que nutre. Sim, pode passar? Obrigada, tá, Gessé? E aí, dadas essas visões, postura. Postura de homem. Que me lembra muito aquela postura que Deus pede a Jó. Quando, em Jó 39, 38, só um instantinho, deixa eu ver aqui, 38. Jó 38, 3. Os amigos, essa palavra é cara para usar para aqueles caras, né? Aquelas pessoas que falaram para Jó o que queriam. Deus fala: quem são esses? Que palavrão é esse? Que canseira me dá dessas vozes? Minha conversa agora é com você, Jó. Jó 38. Cinge, pois, os teus lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Essa postura que só o Evangelho pode nos dar, dignificando a nossa existência. Postura de seres humanos. Um reencontro com a nossa humanidade, que havia se perdido antes de ter se encontrado em Jesus. Ele nos deu a nossa humanidade de volta. Fora dele, nos perdemos em uma massa corpórea que já não sabemos para onde vai, porque pensa, porque sente, quanto espera. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te, dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te põe por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Gente, é isso, Reinaldo, é isso. Gente, é tudo muito grande. Assim, a dor dele é grande. O tempo histórico dele era de intensa dor e sofrimento. Mas o que Deus mostra para ele é que ele é um Deus. Vamos pensar em milímetro numa escala de galáxia. Como é um Deus absurdamente imenso, que diz para ele como diz para a gente: você não vai ter medo de quaisquer forças sociais que ousem pensar, que podem, em algum momento, quem sabe, com uma página qualquer, esbofetear e derrubar o Evangelho. Não é possível isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A Bíblia dialoga, Novo e Velho Testamento, o tempo todo, é graça e fé o tempo todo.
É fé no Velho Testamento, é graça no Velho Testamento, é combate no Novo Testamento, é fé no Novo Testamento, é graça no Novo Testamento. É Jesus atravessando a história o tempo todo. É nós sendo chamados como seres humanos, com toda a carga que trazemos em nós. Histórica, social, política, afetiva, cognitiva, sensível. Tudo parte de nós em um todo, que quer servir a esse Deus, porque servir a esse Deus é servir a uma causa. Servir a causa de encontrar uma cidade perdida, porque não está encontrando esse Deus ainda. Ele fala, eu vou colocar você como voz altissonante, jamais silenciada, nem pela religião, nem pela política, nem pela economia, nem pelo social, está tudo ali. Olha as esferas, reis, príncipes, sacerdotes e povo. A sua voz não vai ser calada, porque a sua voz é a minha voz em você. Faz sentido. Eu sou o Deus que vai te livrar e consolidar esse trabalho. Esse seu trabalho que vai resistindo à cidade. É um trabalho de olhos fitos no autor e consumador da fé. Pode ir, Jacé, por favor? Sim. Aí, gente, se vocês quiserem depois dar uma olhada nesses capítulos, vocês vão ver e chorar muito mais do que Jeremias chorou, eu tenho certeza. Quando pensarmos na oposição, nas ameaças, no sofrimento e no consolo recebidos por esse homem plenamente humano, plenamente profeta, plenamente filho de um Deus provedor gracioso, plenamente Jeremias, plenamente nós todos. Essas histórias todas que se deram ao longo de todos esses capítulos, ali no segundo é 11, tá? Eu cometi um erro ali. Todos esses capítulos são capítulos em que Jeremias é ameaçado de morte. São capítulos em que Jeremias é desmentido por falsos profetas. Profetas que disseram, não, Nabucodonosor vai invadir aqui, é verdade, é um fato, mas em 2 anos está tudo limpo. 70 anos já previstos. São momentos em que ele passou numa cisterna, tendo que ser alavancado de lá. Leiam isso, é uma narrativa super dramática, de lençóis por baixo dos braços dele, para que ele fosse alçado de uma cisterna e, enfim, voltasse a essa superfície tosca onde nós pisamos os nossos pés. Esse homem que foi arrogantemente desmentido por falsos profetas, que foi preso, que foi ameaçado, que foi ridicularizado, altamente ridicularizado, que foi esbofeteado, que foi traído, que foi... enfim, são todas essas narrativas de um homem que conheceu a dor numa escala que eu tenho certeza que eu ainda não conheci. E se esse homem que conheceu toda essa dor foi capaz de nos escrever as pérolas que existem em Lamentações, e eu confesso para vocês que tudo isso aqui aconteceu porque eu queria colocar Lamentações hoje aqui de qualquer jeito. Porque o livrinho, para eu achar que... eu acho que a gente está olhando pouco para aquilo ali. Aquilo ali não é coisa de um bebê chorão, não.
aquilo ali é coisa de um ser humano que é o mais que humano que podemos ser, porque é verdadeiro, honesto, puro na dor. E esse homem, então, ele vai nos dar algumas passagens em Lamentações que vão nos mostrar que ele constata, sim, a realidade, que, a despeito disso, ele tem fé naquele que o chamou, e que, por causa disso, ele recebe consolo, e ele se devolve com esperança. Pode passar, por favor, Gisele? Como jaz solitária a cidade outrora populosa. Lamentações 1. Tornou-se como viúva que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias. Ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Jerusalém pecou gravemente. Por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Viram resistindo nesse pronome? Ele estava falando, gente, da cidade que escolheu não ouvir a voz do profeta. Essa lamentação dele, esse texto, ele tem um diálogo lindíssimo, de novo a repetição, desculpa, com Ezequiel 16. Porque a quem foi dada toda a formosura foi a mulher que passou a vender todos os objetos que a ornavam e que foram recebidos como presentes para que ela fosse a mais formosa entre as mulheres, porque a glória do Pai estava sobre ela. Ela pegou aquilo tudo e vendeu, entregando para os seus amantes. É a mesma Jerusalém. E Jeremias sente tanto a dor dessa cidade. Ele sofre tanto por ela, que eu me tornei desprezível. Eu sou a prostituta que vende o corpo para levar comida para casa. Eu sou o adolescente que, perdido, classe média alta, está usando droga, porque não sabe o que fazer. Eu sou. Eu sou o traficante, eu sou o violentador, eu sou quem faz o outro sofrer com tanto cinismo. Eu sou essa. E eu sou aquele que recebeu a palavra que pode reorientar essa nossa realidade. Reorientar a prostituta, reorientar o jovem, reorientar o adolescente. Esvaziar os cantões de drogas e estupros. Esvaziar os saques tão bárbaros que nos levam a um tempo onde se dizia que havia trevas sobre a humanidade. Perdemos a coragem de dizer que vivemos nesse mesmo tempo. E aí, o segundo slide, aquela eu me tornei desprezível, antecipa essa voz de cumplicidade. Por essas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Justo é o Senhor.
Ele tem todo o direito de pesar a mão sobre mim. Pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Olha, Senhor, porque estou angustiada a alma. Turbada está a minha alma, o meu coração, transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. A minha realidade, a realidade que me circunda, é de dor, e eu sou parte dela. É em eu me colocando como parte dela, na dor, que é possível que eu, que você, que nós, que todos os cristãos espalhados pelo planeta, sejamos revestidos dessa voz que fala do Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado, que morreu por nossa causa, por minha causa, ressuscitou, está à destra e voltará. O Alfa e o Ômega voltará, e entraremos na cidade celestial, quiçá com todos esses que hoje habitam Niterói. Pode passar, por favor? É aquela cumplicidade, eu preciso dela, eu preciso da constatação, eu preciso de me ver parte disso, para que aí o movimento de resistência se torne bonito, limpo, pacificador, manso, humilde, chorando, com toda certeza, buscando misericórdia, olhando para o outro. Com isso, porque nós fomos batizados com fé, recebemos esse dom, recebemos isso. E essa fé nos faz falar como Jeremias, em Lamentações 3. Afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então, disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Fui lá embaixo, afundei intensamente na dor que experimento. Fui tão honesta nisso, que começo a falar, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Não estou negando a realidade. Não estou dizendo que estou dizendo isso só para dizer que eu não falei de flores. Não estou negando a realidade. Estou dizendo que ela é dura, ela é crua, ela é má, ela é com traços de um inferno autorizado. É verdade tudo isso. Mas aí, aquele homem que teve cingidos os lombos, começa a se erguer, e vem sobre ele uma clarividência que só o Evangelho pode gerar. E ele começa a falar. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Aquela que falou de suas dores, agora se reergue, dizendo, a minha verdade maior é o Senhor, que é a minha porção. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor
e isso em silêncio. Atitude própria dos que sofrem. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Amamos, adoramos, servimos a um Deus que é amor. João recebeu muita coisa quando foi capaz dessa síntese, quando escreveu essa síntese. João disse: Deus é amor. Dentro da nossa linguagem, que outra palavra daria conta de quem Ele é? Se amor é a realidade mais incrível mesmo, ninguém poderia tê-lo inventado. Como crer nele sem vivê-lo? Sim, dessa fé vem o consolo. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos para o Senhor. Olha, gente, como a voz, ela vai se modificando. Mas eu precisei ir muito fundo na constatação da minha dor. Eu não pude banalizá-la, eu não posso negá-la, eu não posso. Levantemos o coração juntamente com as mãos para o Deus dos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes. Olha, Ele junto com essa cidade, Ele dizendo quanto Ele deseja, junto com o seu povo amado, fazer uma voz. Dos meus olhos se derramam torrentes de água por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Os meus olhos entristecem a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Águas correram sobre a minha cabeça, então disse: estou perdido. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz. Não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia que te invoquei. Disseste: não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma. Remiste a minha vida. E com essa voz, eu volto com esperança. Vou dar uma aceleradinha por causa da hora. Pensei que fosse demorar 15 minutos aqui. Esperança. Cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Tu, Senhor, esse é o final do livro. Reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararia por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? O livro fica suspenso nessa interrogação, que é a mais eloquente das afirmações. Um Deus que é o nosso Deus. Esse Deus a quem amamos e servimos e que é todo amor, não pode se calar. Ele é santo, Ele é justo e Ele é amor. A cruz prova que esses três adjetivos estão absolutamente, inteiramente dentro dele, na essência de quem Ele é. A justiça não pode corromper a santidade e muito menos banalizar o amor. Ele precisa da justiça para que a sua santidade seja inatacável, inabalável, e assim Ele mostre quem Ele é, Deus, amor. Essa voz de esperança é que nos devolve a cidade. E fala: é verdade, é difícil, está doído. Mas quem sou eu nesse cenário, nesse momento histórico? Que voz, Senhor, você quer que eu ecoe vinda de ti? Para que foi eu chamada? Como é
a minha passagem nesse terreno? Que marcas ficam aqui? Essa finalização... Posso mais 5 minutinhos? Dá tempo? Essa consolidação é justamente a voz de Deus se devolvendo como um pai compassivo. Eu olho firmemente para o autor e consumador da minha fé, porque é Ele quem me diz: agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras por onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a esse lugar, e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles. Gente, o que é isso? Um Deus que fala que vai se alegrar nesse povo, através de Jesus, o próximo slide. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Profecia do renovo, em Jeremias. Assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e a de noiva, e a voz dos que cantam, rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Nossa cidade terá o nome do Jesus a quem ela serve. O renovo já foi recebido. Jeremias profetizou sobre esse renovo. Nós lemos a dor dele, a profecia dele, e sabemos que Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, já nos prepara para sermos Ele na terra, já. E aí, finalizando, palavras de Paulo, outro guerreiro forte, aquele que viveu resistindo mesmo. Palavras escritas em 2 Coríntios 4, de 6 a 10. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Quem somos nós para representarmos Cristo na terra, gente? Como assim? Quem somos nós? Vasos de barro, vivendo uma realidade transcendente, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Em tudo, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E a bênção que nos acompanha é o último slide. Pode ser o seguinte, o último, Gessé, por favor.
pastor Josué, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, resistindo à cidade, no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.